Deus é justo. Deus é fiel à sua palavra. Então Paulo, ele diz, olha, se fortaleça no Senhor e na força do seu poder. Então Davi, no caso de Davi, as guerras eram contra outras nações, outros povos, né? Existia. Mas ele teve um momento que ele teve alguns conflitos internos na sua própria família. Problemas seríssimos, né? Com o filho e assim por diante. Mas Deus era com ele, Deus deu graça para ele superar. Teve momentos que ele falhou, teve momentos que não era problema de falha, mas tudo tinha um contexto ali. Por isso que no Salmo 55, ele começa então o seu lamento aqui. Ele diz, olha, o meu coração está dorido dentro de mim. Ele diz assim, terrores de morte sobre mim caíram. A gente persevera, a gente percebe, melhor dizendo, ele percebe que ele estava realmente com uma situação delicada no seu interior, dentro de você. E às vezes, um dos piores inimigos é quando você próprio está com um problema dentro de você. Às vezes não são questões externas, mas internas. A parte mais difícil é você resolver as suas coisas internas. Se você sabe que de algum lugar vai vir um ataque contra você e você sabe, você se cuida, né? Você tem as suas prevenções, vamos assim dizer. Mas quando você não imagina que vai sair de algo perto de você, é mais dolorido, né? Quando isso acontece. Então, pelo que a gente compreende aqui, Davi, então, ele estava justamente, vamos assim dizer, uma das coisas que ele estava reclamando aqui, uma das coisas que mais machucam é a traição. É a traição. É a traição, a pessoa trair você. Ser um Judas. Não é? Isso é uma das coisas mais complicadas, é a traição. Olhando aqui pela Bíblia, pelo que a gente percebe, do verso 12 ao 15, estou analisando a história de Davi, tá? Aí você vê como é que está a tua vida aí. Veja bem, ele diz assim, no verso 12, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Porque Davi era um cara treinado para a guerra. O cara tinha uma estratégia ali, porque ele era iluminado por Deus. Mas nesse caso aqui, ele está dizendo, olha, pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas era tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Quer dizer, foi um amigo dele. Analisando aqui, estudando a Bíblia, nesse texto aqui, tentando entender bem isso aqui, tudo indica aqui que foi o Aitofel, que era para ele, era como um guia espiritual, vamos assim dizer, né? Usar esse termo aqui. O Aitofel. Está escrito aqui, por exemplo, em 2 Samuel, capítulo 15, 2 Samuel, capítulo 15, o verso 31. Vamos dar uma olhada aqui, olha que interessante, daqui a pouquinho nós vamos orar. 2 Samuel 15, o verso 31. Deixa eu ver aqui. Então fizeram saber a Davi, dizendo, também Aitofel está entre os que se conjuraram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó Senhor, transtorna o conselho de Aitofel. Então você vê, Aitofel era como um guia espiritual ali para Davi. E estava tendo um problema ali de rebelião. O filho de Davi, o Absalão. O Absalão era o filho de Davi, então ele estava se rebelando contra o pai dele. Era um caso sério ali que quem conhece essa história que sabe que o final de quem se rebela é complicado, né? E o Aitofel estava entrando na onda do cara que estava se rebelando, do filho de Davi. E Aitofel era um homem de confiança de Davi. Um cara que ele confiava, né? De muita confiança. Amigo, íntimo, chegado, ele sabia de tudo do rei. Ele sabia de tudo. É interessante essa colocação aqui, né? E quando você analisa o comportamento humano, nós, todos os seres humanos, todos nós,
temos uma semente dentro de nós de ruindade. Todo ser humano tem, todos. Todo mundo tem. Porém, e a Bíblia fala sobre a velha criatura, né? O apóstolo Paulo, ele diz assim que a pessoa que ela está em Cristo, ela é uma nova criatura. Então, a velha criatura é chamada a velha criatura adâmica, ou seja, o primeiro Adão, o Adão que Deus o criou, ele pecou, né? Então, devido a isso que começou a vir as consequências daquele pecado, né? Então, o que acontece? Todos nós estamos em pecado. Mas quando a pessoa ela nasce de novo, quando ela é regenerada, transformada por Jesus, ela se torna então o quê? Uma nova criatura. Porém, o que acontece? A velha criatura, o que é a velha criatura? A velha criatura, ela não quer saber das coisas de Deus, ela não quer orar, ela não quer ler a Bíblia, ela não quer servir a Deus. Ela não quer ter entendimento das coisas de Deus, ela está numa cegueira espiritual. É um ser humano normal, gente boa e tudo mais, porém não tem entendimento das questões espirituais. Não é questões espirituais, não é conhecer Bíblia necessariamente. Tem um monte de gente que conhece a Bíblia, mas não é espiritual. Ele só conhece a história bíblica, mas a vida dele é igual a quem não nasceu de novo. Não mudou nada, não teve mudanças. E a mudança aqui, eu não estou falando de algo exterior, porque tem muitas pessoas, elas pensam que ser fiel a Deus é ter aquela aparência de cristão. Sabe aquela pessoa que se olha, né? Nossa, tem cara de crente, mas quando você vai conversar não tem nada, está vazia por dentro, só tem aparência, só a casca. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Aparenta ser bonzinho, mas não é. Aparenta ser amoroso, mas não é. É um traíra. Entendeu? É um Judas. E assim por diante. Então, é o comportamento humano. Então, a gente sabe que sempre foi assim, desde quando entrou o pecado. Por isso que Jesus, então, ele vem para mudar esse quadro. Para mudar essa situação. Para transformar. Jesus, ele veio justamente para salvar o pecador, para nos transformar. Então, a gente sem Jesus, a gente não é nada. Em João 15, no Evangelho de São João, João capítulo 15, João 15, o verso 5, Jesus fala assim: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Então, eu sem Jesus não sou nada. Entendeu? Você sem Jesus, você não é nada. Escute isso que eu estou falando. Você sem Jesus, você não é nada. É pior que um zero à esquerda. Mas quando você realmente tem um verdadeiro encontro com Jesus, quando realmente você se entrega a Cristo, não a uma religião, não a uma instituição religiosa, não ser escravo de uma instituição religiosa, mas ser servo de Deus, de Jesus, se entrega totalmente, você é outra pessoa. Perfeita? Não. Ninguém é perfeito. Mas ele vai trabalhando na nossa vida. No livro aqui, por exemplo, de Filipenses, fala justamente que olha que lindo isso aqui, Filipenses capítulo 1, o verso 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Começou a boa obra. Então ele começou a obra em mim e ele está se aperfeiçoando. É uma, como é que se diz? É uma vida em construção, só que ele está aperfeiçoando a cada dia. O problema é que muitas pessoas se entregam a Cristo e ele desiste da caminhada da fé. Daí, vamos assim dizer, vamos fazer uma comparação com uma construção de um prédio. Aí a obra fica parada, entendeu o lance? A obra fica parada. Você já viu aquelas construções que está indo bem, de repente dá uma pausa, some os funcionários, fica assim, aquela construção parece que ficou abandonada ali. Aí você não sabe se é falta de recurso, o que aconteceu, né? E às vezes fica ali. Trazendo para o lado espiritual, aquele que começou a boa obra. Então ele começou a boa obra em mim, e eu caminhando com Jesus, ele vai trabalhando na minha vida, no Edson.
na minha vida. Ele vai trabalhando. Ele vai me aperfeiçoando porque eu estou tendo um relacionamento com Jesus. Isso se chama comunhão com Ele, caminhada com Deus. Entendeu? Então você vai desenvolvendo a sua fé. O problema de muitas pessoas é que elas querem Deus só para resolver os seus problemas. Só para resolver os problemas impossíveis. E depois, tchau e benção. Entendeu? Porque a pessoa, ela não está fé, ela quer resolver o problema dela. A prova disso está no mundo inteiro e no Brasil, então, tipo assim, tem várias opções. Se a pessoa falar assim, olha, se você for em tal lugar, você vai ser abençoado. Se você subir a escada de joelho, você vai ser abençoado. Aí começa várias, a gente sabe disso, tem muitas pessoas que começam a fazer tanta coisa para receber uma graça, uma bênção e não recebem. Por quê? Estão sendo enganadas. Estão sendo enganadas. Hã? Gente fazendo loucuras para receber uma graça, um favor de Deus. E às vezes não precisava nada disso. Se martirizando, sofrendo, se sacrificando, coisa que não precisava e nem precisa fazer. Por quê? Porque não tem conhecimento dessas verdades. E o próprio povo de Deus, chamado povo de Deus, também perece. Por quê? Porque a Bíblia diz que o meu povo, Deus diz assim, o meu povo perece porque ele falta conhecimento. Então eles não conhecem a verdade de Deus e são manipulados. Se tornam pessoas manipuláveis. Entendeu? Aí ela fica de um lado para o outro desesperada, querendo resolver o problema dela. E Jesus, ele fala assim, olha, em João 14,6, Jesus fala assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Então você não precisa de assessoria. Jesus não precisa de um assessor, de uma assessora. Você vai direto a Deus através de Jesus. Entendeu? Então é isso. Então, caminhando com Deus. Você vê que nós estamos navegando na Bíblia, né? Comecei aqui com a história de Davi. Ele estava ali se queixando da malícia dos seus inimigos. Só que Davi, quando ele soube do problema, quando ele percebeu quem estava tendo a rebelião ali, foi quando então ele vai para a oração. Ele vai para invocar a Deus. Aí quando ele diz então, no Salmo 55, o verso 16, mas eu invocarei a Deus e o Senhor me salvará. Então ele viu que aquela situação só Deus para salvá-lo, porque ele tinha tido muitas vitórias contra os inimigos de outras nações, mas agora era uma questão interna, próxima dele. Eu não sei o que está passando com você. Eu não sei o que está ocorrendo na sua vida, na sua família, seu relacionamento familiar, seu relacionamento com seus colegas de trabalho, você que está me assistindo, me ouvindo, enfim. Eu não sei, você que sabe da tua vida. Aí é você que sabe, é ou não? Eu não sei qual é o seu problema. Por mais que você peça uma oração, mas só Deus sabe o que está dentro do teu coração. Eu sempre tenho dito o seguinte, está na Bíblia, né? Deus conhece quem sou eu. Deus conhece você. O Salmo 139, que é um outro salmo bacana também, que fala justamente como Deus nos conhece, né? Salmo de número 139, também salmo de Davi, que fala sobre a onipresença de Deus, né, que Ele está presente, a onipotência, o poder dEle. O Salmo 139, o verso 15, ele diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Olha que interessante. No verso 14 ele diz assim, e eu te louvarei
porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. O Salmo 139, o verso 3 e 4, olha que interessante. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra na minha língua. Eis que, ó Senhor, tudo conheces. Então, meu amado e minha amada ouvinte, Deus conhece você. Ele sabe realmente quem é você. Entendeu? Ele te conhece. Mas pelo fato dele te conhecer, você tem que falar com ele. Você tem que dialogar com Deus. Uma das formas é a oração. Aquela oração que eu sempre estou falando aqui, aquela oração que você próprio faz aí na sua casa. Você ora, você desabafa para Jesus, você conta, você coloca diante dele as suas questões pessoais, família, é isso. Então Davi está nos ensinando a sermos sensíveis. Porque às vezes você está enfrentando um problema e você não tem nem sensibilidade de buscar Deus. Não é? Então Davi está dizendo, olha, mas eu invocarei a Deus e o Senhor vai me salvar dessa. Aí ele diz assim, de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. E clamarei. E ele ouvirá a minha voz. Era um costume orar nesses horários. De tarde, de manhã, ao meio-dia, orar. Um outro homem de Deus, né, por exemplo, o Daniel, né, o livro de Daniel conta ali, Daniel orava 3 vezes ao dia. Não é? 3 vezes. Então você vê que tem vitória que você que está me ouvindo vai ter, porque você vai pagar o preço. É você. Você que vai buscar a Deus. Pagar o preço, eu não estou falando de dinheiro, é de tempo. Sobre oração, oração é um campo assim, tem muito assunto para falar sobre oração. A intercessória é aquela, você faz os seus pedidos e nós vamos orar. Então é uma oração intercessória. Estamos pedindo a Deus em nome de Jesus em seu favor. Mas a oração que faz você crescer, você que está me ouvindo, ou para que eu cresça, é a minha oração individual que eu faço no meu secreto com Deus. Entendeu? É quando aquele momento que você dedica para falar com Deus, para orar. Então, se você deseja ter uma vida cristã saudável, você precisa ter essa vida disciplinada com isso. Se colocar na sua agenda. Entendeu? Você pode receber orações, nós oramos por você, estamos ajudando você, mas a gente está ensinando você também a ter uma vida disciplinada de um tempo com Deus diariamente. Não é anualmente, né? Não é mensalmente, é diário. Porque se você ora, se você fala você próprio para Deus, Jesus ele dá o endereço aqui para você, ó. Até ele dá uma dica, né? Jesus ele deu uma dica aqui em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, ele dá uma dica legal. Mateus 6:6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Então, queridos, Deus é que vai nos recompensar quando nós fazemos a nossa parte. Então, essa oração, ela é uma oração secreta. Secreta não é porque alguém não possa ouvir, mas é algo particular, você e Deus. Não é uma oração pública. Essa oração que eu faço no rádio, ela é pública. Por quê? Porque tem muita gente ouvindo. A oração que você faz num culto, num templo, ou com a gente ali no hotel, num local físico, num templo, quando você está orando publicamente, você está fazendo uma oração pública. Somente quem ocupa o altar. Somente quem está ali com o microfone na mão, ali como um líder, orando ali. Então, são orações públicas para abençoar o povo. Mas o crescimento é a oração individual, é a oração que você tem que fazer com Deus.
Entendeu? Se você desenvolver isso, você vai crescer. Preste atenção no que Deus está falando. Porque senão a gente vive, parece sendo um pedinte, né? Cada dia, oh Deus, me dá isso, né? Deus quer falar com você. Sabe quando você vai fazer essa oração secreta, que você está fazendo uns pedidos ali, aí quando Deus vai falar para você, você sai da sala da oração. Entendeu? Porque Deus fala na oração também. Esse é o detalhe. Quando você dedica um tempo, né? um período ali de qualidade para falar com Deus, para orar, para agradecer, isso é bacana. E eu sempre digo o seguinte, eu sempre ensinei isso aqui, isso não é de agora. Mas é algo assim, tipo, porque você está priorizando ali. É quando você entra para orar, mas não entra já querendo sair. Entendeu? Você entra desconectado de internet, telefone, rádio, televisão, pessoas, é isso. Entendeu? Isso é algo individual. Isso que eu estou ensinando aqui, para quem não conhece, ou alertando quem conhece, mas não pratica, né? Entender que isso é individual. Não estou falando de oração coletiva. O que é algo coletivo? Quando você inclui mais pessoas para orar com você. Eu estou falando as orações individuais. Para o teu crescimento espiritual, para o teu amadurecimento espiritual. Porque existe hoje, na atualidade, muitos cristãos que se dizem cristãos, mas são fracos espiritualmente. Porque eles não oram. Eles não oram. Porque, e eu vou mais fundo, tá? Porque eu estou aqui em nome de Jesus para falar isso aqui. Deus me deu essa missão. Isso é uma mensagem diferenciada. É uma mensagem para chamar a atenção daqueles que se consideram cristãos, mas só de fachada. Só de fachada. Na prática, é um zero à esquerda. Mas Deus quer mudar esse quadro. E o que eu estou falando é para abençoar você. Não estou aqui julgando ninguém. Estou aqui dizendo que eu também preciso manter a minha prática. E eu sempre falei isso. Se você, inclusive, se eu estou falando com pessoas que são líderes espirituais, que ajudam numa igreja local, quando eu estou falando essas coisas, eu estou falando para abençoar o reino de Deus. Não uma meia dúzia de gente. Você está entendendo? Que entender que, se você quer dar fruto, você tem que ter uma vida espiritual em casa, com Deus. Que não adianta você mostrar espiritualidade lá no altar da igreja, lá no louvor da igreja, lá no coral da igreja, se a tua igreja tem coral. Isso não adianta nada. Se a tua vida não é nada daquilo, aquilo é só fachada, é só teatro. É só para se mostrar. Mas na prática você não está fazendo a sua obrigação de falar com Deus. Eu ministro a palavra há 30 anos, 3 décadas. Eu nasci num lar que a minha família já era cristã, então eu sei o que eu estou falando. Eu não nasci ontem. Entendeu? Então tem pessoas que elas pensam que elas vão ser mais espirituais se ela tiver um carguinho eclesiástico, uma função na sua igreja. Isso não resolve o problema de ninguém. Quantos casais estão destruídos? Lá na igreja os dois são uma bênção, pelo menos, né, olhando a aparência. Mas o casamento está uma tragédia. A família está destruída. Mas lá no altar, ou lá no departamento XYZ, nossa, que bênção é que é essa pessoa. Então, meu querido e minha querida, eu confesso a vocês, eu trouxe aqui uma palavra, Deus está me dando isso aqui, gente. Hoje eu estou... Isso aqui é para abençoar. Eu estava conversando com Deus, Deus fala. Ele fala, olha, estou te mantendo ali porque você está falando em meu nome para abençoar o meu povo, para abençoar a minha igreja. E quando eu falo igreja, Deus está falando, não estou falando placa denominacional, o corpo de Cristo. E isso é uma grande responsabilidade, estar falando essas coisas aqui publicamente. Porque cada pessoa que está ouvindo tem um nível espiritual. Mas quando é Deus que está falando, você vai entender, você vai compreender. Não adianta servir a Deus de fachada.
Não adianta você, e essa mensagem que eu estou falando é pura de Deus, só que não dá like, não dá ibope. Por quê? Porque as pessoas não querem mudar de vida, as pessoas não querem consertar o seu casamento, não querem consertar, preferem desistir e entrar no outro barco furado. Essa é a verdade. E poucos têm coragem de falar essas coisas, tem que estar inspirado para falar. Entendeu? Deve ter gente falando, pastor, fala a Deus, fala a Deus. Porque alguém tem que falar. Agora eu estou falando contra alguém? Claro que não. Eu estou falando contra você que está me ouvindo? Claro que não. Se fosse, você desliga o rádio e vai procurar outra estação. A verdade é essa, você tem o controle na mão. Não, isso aqui é para abençoar você, meu abençoado, minha abençoada. Isso aqui é para você cair na real, não se enganar. Então se você não está legal, se você não está bem, mas lá na sua igreja, onde você congrega, vou dar endereço agora, onde você vai cultuar a Deus, se você está lá e essa mensagem está falando com você, é para te curar, para te restaurar, para você não ficar se enganando e enganando os outros ainda. Você está entendendo? Eu não estou falando de perfeição, perfeito ninguém é, nem eu sou perfeito. Anda comigo 30 dias, você vai ver, nossa, o pastor também tem defeito. Claro que eu tenho defeito, não sou anjo, pô. Entende? Defeito é uma coisa, mas pecado é outra coisa. Não confunda defeito com pecado. Biblicamente falando, você é casado. Você tem um casamento, aí de repente você começa a ter um caso extra com outra pessoa. Isso significa, isso é o quê? Pecado, isso é pecado. Isso não é um erro que se torna um pecado. Você é casado, pô. Então o problema é o quê? O problema de muitos cristãos é o pecado. O pecado está entrando e consumindo as pessoas. Mentir é pecado. Roubar é pecado. Ser corrupto é pecado. Entendeu? Então hoje em dia não se fala muito disso. Porque isso... não fala disso não, porque lá na igreja tem uns pessoal que ajuda a igreja a se falar. Irmão, eu tô nem aí com esse negócio. Você entendeu? Eu não se preocupe com isso não. Eu falo o que Deus manda falar à luz da Bíblia, mas não é para machucar a pessoa, é para curar a pessoa. Porque quem está no pecado e conhece as verdades de Deus, ele vai só se enrolando na vida. Eu nunca vi alguém que desiste de uma coisa que não é para desistir e começa a se enrolar na vida, só vai piorando, só vai piorando. Quanto mais distante a pessoa ela é, quanto mais perto de Deus ela é abençoada, quanto mais distante de Deus fica pior a situação. Entendeu? É isso. Uau! Que palavra, hein? Meu Deus do céu. Nem sei se a audiência aumentou ou caiu. Mas é o que Deus está falando com a gente, pessoal. Isso aqui não é só para você, é para todos nós. Quem prega é o que tem que se cuidar. Você está entendendo? Quem ensina. Quem prega. Se tiver algum pastor me ouvindo, aí deve ter. Um pastor, missionário. Como é que está o teu casamento, pastor? Eu não sou o teu líder, mas quem sabe você me considera como seu mentor aqui, quem sabe? Sempre tem alguns humildes que aceitam isso. Meu irmão, você prega o evangelho lá na sua igreja, quem sabe você é o líder da igreja lá, local, vamos assim dizer. O teu casamento está uma tragédia, irmão. Conserta o teu casamento. Conserta a tua vida conjugal. Acerta a tua vida. Você está entendendo? Esses tempos atrás, conversando com um amigo que a gente se conhece há muito tempo e é pastor também, e ele perguntou para mim, cara, a gente fala as verdades e às vezes quase não tem povo. Tem gente que está em pecado e está com um monte de gente seguindo. Eu falei, meu amigo, isso aí é oba-oba. Um dia vai ter um acerto de conta. O próprio Deus vai acertar. Isso aí não é problema nosso. Eu cuido da minha vida, cada um cuida da sua. Entendeu? Então, meu amado, não fica olhando a grama do vizinho, cuide da sua. Você está entendendo? É assim que funciona. Ficar reclamando da vida não vai resolver. Então fale com Deus, Deus vai ministrar, Deus vai curar. E eu tenho certeza, tem muita gente que está prestando atenção, está sendo curada, está sendo abençoada. E vou fazer um pedido aqui. Isto é, a gente nem está ganhando dinheiro com isso, do lado do YouTube, nem está tendo, como é que chama, monetização. Mas se essa palavra for para o YouTube, do Agindo Deus Quem Impedirá, se for, e você já estiver me assistindo, porque vai a gravação, né? Agora eu estou ao vivo, mas depois coloca, se for essa mensagem, e você ouvir ela na íntegra, compartilha essa mensagem. Quem sabe vai salvar muita gente que está se enganando. Muita gente está sendo enganada, ela própria está se enganando atrás de uma religião.
Às vezes até carregando uma Bíblia na mão, mas está se enganando. Ela própria está se enganando, porque a Bíblia fala que o nosso coração ele é enganoso. A prova disso que o Salomão, aqui o filho de Davi, a sabedoria que Deus deu para ele, é um texto que a gente sempre está falando aqui, Provérbios 4, né? Ele dá um conselho aqui, que aliás é um conselho que no final da vida nem ele obedeceu e se deu mal, né? Não estou questionando a salvação dele, não cabe isso, né? Mas Salomão foi muito sábio, mas no final da vida fez um monte de bobagem, porque nem ele estava seguindo os conselhos que ele deu para os outros, né? É assim, hoje está assim. Tem gente que dá conselho que nem ele vive. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Há um outro provérbio, não lembro agora, mas ele diz que o nosso coração ele é enganoso. Então muito cuidado, viu? Às vezes você fala, o meu coração está dizendo que eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Às vezes ele está te enganando, você não está percebendo. Então você precisa ter um discernimento espiritual. Puxa, pastor, logo hoje que eu chamei o meu vizinho para ouvir. Irmão, quando é de Deus, é para curar, é para salvar, para libertar. Essa mensagem é para todo mundo. É para pastor, é para crente, para descrente, para todo mundo. Essa palavra serve para todo mundo que quer ter uma vida saudável e um dia morar no céu. Jesus diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Entendeu? Adianta eu ficar pregando o evangelho e depois amanhã eu me perder e morrer e ainda ir para o inferno? O que adianta, pô? Então tem que se cuidar. Jesus voltará um dia para nos buscar. Nós cremos no arrebatamento, que a igreja vai ser arrebatada. Nós cremos. Quando eu falo nós, eu creio, muitos que nos ouvem creem. Se nós vamos passar, não vem o caso comentar sobre isso, aí é um outro assunto. Pelo menos eu creio que quando vier a tribulação, ou quando chegar uma grande tribulação, a gente vai já ter sido arrebatado. Tem outros que acreditam que vai passar, mas eu não estou aqui para falar disso, aí cada um fica na sua. Só sei o seguinte, que Jesus é o único que pode salvar a gente. Só sei que Jesus é o único caminho, Jesus é o único que pode perdoar os meus pecados, Ele que pode restaurar a minha vida, eu só sei, isso é o principal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Jesus que morreu na cruz, que sofreu para salvar o Edson, para salvar a Eva, para salvar o João, a Maria, o Joaquim, para salvar você, abençoado. Jesus levou sobre si os nossos pecados. E falando em pecados, às vezes você está pecando, porque tem pecado consciente e pecado inconsciente. O consciente você sabe que está errado, você sabe que Deus não aceita, mas você continua. Então, conserta, meu irmão. Conserta o altar do teu coração. Tem humildade, fala, Jesus, me ajuda. Fala para ele. Não adianta você ir lá e confessar para o pastor, para o bispo, para o padre, sei lá para quem, o teu pecado. Confesse para Deus, fala, Jesus, tenha misericórdia de mim. Me ajuda a sair dessa situação, porque sem Jesus você não vai vencer o pecado. Preste atenção. Preste atenção no que eu estou falando. Se você só falar, eu não vou pecar mais, isso aqui, se você não tiver Jesus, se você não orar, se você não falar com Ele, você não vai conseguir. Porque essa carne nossa aqui, essa carne que um dia se eu morrer antes do arrebatamento, se eu morrer e vai virar pó, essa carne aqui, ela não quer as coisas de Deus, a carne não quer. Mas o Espírito que está dentro de mim quer Deus, quer mudar de vida, é isso. Então você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Conta uma ilustração, né? Que uma irmãzinha na igreja, pastor, ora por mim, que o diabo está me perseguindo. Aí ela fez uma campanha de 7 quinta-feira. Na outra quinta, pastor, ore por mim, que o diabo está atrás de mim. Um dia aquele pastor falou, quer saber de uma coisa? Eu falei, irmã, você só fala que o diabo está atrás de você, irmã? Expulsa o diabo, dá um carreirão nele, irmã. Entendeu? Então é assim. Assim que funciona. Tem que ter atitude. Tem que ter atitude. Então diga, eu vou mudar, eu vou melhorar. Mas isso é eu que tenho que falar para mim, o Edson. Eu tenho que cuidar da minha vida espiritual. Aqui eu estou ensinando para quem está a fim de aprender. Agora eu tenho que cuidar da minha vida. A Bíblia diz assim, aquele que está em pé, cuide-se para que não caia. Entendeu? Então eu tenho que cuidar da minha comunhão com Deus. É eu que cuido, não é os outros que vão cuidar por mim. Então é individual. O crescimento espiritual, ele é individual. Entende? Pelo fato de eu pregar a palavra,
Não me garante crescimento espiritual se eu não colocar em prática os princípios da palavra. Compreende isso? É isso. Jesus diz, aquele que ouve as minhas palavras e as coloca em prática, vou compará-lo ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Vieram as tempestades, vieram os problemas, mas essa casa não caiu porque estava bem firmado nas verdades de Deus. Então quem anda na verdade de Deus não será destruído. Ora, quem anda com mentira, falcatrua, corrupção e essas coisas aradas, né? E só vive na mentira, meu amigo. Mentira tem perna curta. Acerta o teu altar. Hoje é dia de acerto, de conserto. Oh, aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida da minha família e sobre a vida da família dos meus irmãos e ouvintes que estão ouvindo pelo rádio, estão ouvindo pelo canal do YouTube, que estão, de certa forma, recebendo essa instrução. Ó Espírito Santo, tu sabes que eu não escrevi num papel, eu não fiz um esboço escrevendo tudo isso que eu estou falando. Eu apenas li a tua palavra e o Senhor me inspirou neste momento para trazer esse tipo de palavra, que são ministrações que muitas vezes não são tão faladas. O Senhor sabe que parte do teu povo está sendo enganado por mega shows, por momentos. O Senhor sabe que em muitos lugares as pessoas gostam de estar lá, isso é bom de um lado, mas que na realidade estão fazendo mais entretenimento para o povo. Em vez dele ir num parque de diversão, que é muito melhor, para ele brincar com a sua família, ele vai para um templo que ali oferece a ele praticamente um momento de entretenimento da fé. E ele não muda de vida. Ele gostou porque lá tem entretenimento espiritual, o Senhor sabe disso. Então eu peço, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de mim, Senhor. E tenha misericórdia de todos que estão recebendo com carinho, com amor esta instrução, esta palavra, para que todos nós possamos ser abençoados, colocando em prática os princípios da Tua palavra, para que nós não chegamos no final da nossa vida e perdemos a salvação. Vamos morar no inferno. Então, Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia do Teu povo. Tenha misericórdia dos teus filhos e filhas. Eu coloco diante do Senhor em oração todos os ouvintes. Eu sei que deve ter pessoas agora chorando, pedindo perdão, se arrependendo. Eu sei que tem pessoas em lágrimas neste momento. Eu não estou recebendo informações disso, mas eu sinto pelo meu espírito que há pessoas neste momento realmente querendo uma mudança. Ajuda, Pai, ajuda este homem, ajuda esta mulher, ajuda esse jovem. Ajuda esse adolescente, ajuda essa pessoa que entendeu o que o Senhor falou. E dê força a todos nós. Perdoa os nossos pecados. O Senhor diz na tua palavra, em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Senhor, sara a terra do nosso coração, nosso interior, cura os traumas, as decepções, as frustrações, restaura este meu querido, esta minha querida, restaura esta família, restaura este casamento, restaura este lar, restaura, Senhor, e use de misericórdia, para que haja um completo milagre nesta casa e nesta família, em nome de Jesus. Senhor, colocamos diante de Ti todos os pedidos. Os que estão doentes, enfermos, sejam curados, sejam libertos, sejam restaurados. Abençoa esta água que nós separamos, que após a oração seja um remédio espiritual. Abençoa, Senhor, os agentes de Deus, aqueles que estão dizimando, ofertando. A grande maioria são ofertas, são contribuições de pessoas que estão nos ajudando a continuar aqui nessa obra, Senhor, aqui pelo rádio. Recompensa, Pai, cada um deles, cada pessoa que tem nos ajudado desde o início, Pai, e estão perseverando. Mas abençoa aqueles também que pararam no meio da caminhada. Eles têm a razão deles, eles que decidem, eles que sabem, mas abençoa também todos que investiram, Senhor, cada centavo, cada real, cada valor que Ele semeou. Recompensa eles, Pai.
Senhor, como Pedro disse, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Vai nessa fé, meu irmão. Tenha a sua vitória no dia de hoje. Que Deus te fortaleça, Deus te renove as suas forças. E creia, ande em obediência à palavra de Deus. Deus vai honrar a cada um de nós. Em nome de Jesus, seja abençoado e abençoada. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Convidamos você e sua família para todos os domingos, às 9h30 da manhã, estar conosco no presencial. Hotel Estação Express, Rua João Negrão, 780, no centro de Curitiba. Você e sua família são todos bem-vindos.